Sejam bem-vindos ao Instituto Afeto para mais um podcast. Eu, Georgia Bueno. Eu, Laura Drummond. Hoje estamos aqui para falar sobre um assunto bem interessante. Você sabe a diferença entre análise e psicoterapia? Vocês sabem se isso tem alguma diferença? Se isso faz diferença para você que está aí do outro lado, né? Para você que está nos escutando, pois é. As pessoas geralmente elas chegam sem saber. É diferente psiquiatria, é diferente psicanálise, é diferente psicoterapia, de terapia também? Sim. E aí, Laura, o que você acha que a gente pode contar para eles? Quais são essas diferenças? E assim, o que eu tenho percebido é que essa pergunta é uma pergunta que tem ficado recorrente, né? Visto que cada vez mais as pessoas estão em busca dessa saúde, desse equilíbrio emocional, equilíbrio mental, né? Essa saúde para além da saúde do corpo. Essa é uma busca, essa é uma pergunta que as pessoas chegam muito para questionar. Acredito que podemos entender o seguinte, que existem 3 pontos básicos que a gente pode começar a diferenciar a psicoterapia e a psicanálise. Uma delas é pelo sujeito, pelo próprio profissional que trabalha dentro dessa área. Gostaria de falar? Então a gente tem, dentro da psicanálise, a gente pode ter psicólogos e médicos, psiquiatras, que trabalham com essa vertente que a gente diz, com essa abordagem que é a psicanálise. A psicanálise, ela foi escrita, cunhada, né, feita, pensada por Sigmund Freud. 1897, lá em Viena. É isso. Onde ele começa, então, a construir essa forma diferente de olhar para o ser humano, essa forma diferente de olhar para o que a gente chama de sofrimento psíquico, né, Isso, para a psique humana, para o funcionamento da própria, né, pessoa, só que esse funcionamento que vai para além das emoções. Porque até então não se fazia também muito essa diferenciação. Sim. Via-se mais, como vem de um viés médico, né? Via-se muito a doença. Então. Lá nessa fase em Freud, ele era um método de tratamento e de investigação, né? Estava sendo construído essa investigação sobre a psique humana. Isso. Sobre como é que esse funcionamento se dá. Então, por que o ser humano, de repente, uma mulher, ela se vê paralisada, cega, né? Ela se vê com sintomas físicos, os quais não tem uma razão ou uma causa física. Isso, biológica, né? Então, ficou assim, para a medicina, ficou uma incógnita, e Freud, então, ele traz essa, vamos dizer, essa luz, que diz pra gente que existe um lugar que a gente não sabe falar sobre ele, mas que nos constitui, nos faz ser quem somos, que é o tal do nosso inconsciente. Inconsciente, né? A psicanálise, ela auxilia a explorar o inconsciente e a conhecer a si mesmo. Até voltando um pouquinho nessa questão dos profissionais, existe uma formação específica que qualquer sujeito, qualquer pessoa que tenha uma formação, uma graduação, independente de qual seja a graduação, e consiga entrar nessas formações, são 6 anos de formação, geralmente, né? Depende da formação. Depende algumas de da 3 escola, anos, né? Algumas de 4, algumas de 6, Isso. Algumas de 10. Na verdade, a gente sabe que é uma formação que para não toda tem a vida, fim, né? Que um dos tripés dessa formação de um analista é a própria análise. Então, não tem um fim. Né? Isso, a própria análise pessoal com um analista de dados. Então, essa também é uma pergunta e uma questão que me chega muito. As pessoas perguntam e volta e meia eu entro em contato com pessoas que falam: nossa, eu tenho tanto desejo de fazer e eu descobri que eu posso. Embora eu tenha um curso de, sei lá, informática, um curso numa área engenharia, nada afim, literalmente nada afim, né? Engenharia, e que desperta esse desejo de se formar nessa área. Então, sim, é possível. Diferente da psicoterapia, que é exclusiva de psicólogo. Isso. E aí a gente pode ir
para o olhar do objetivo, que todos eles têm um objetivo de melhorar a qualidade de vida, né? A compreensão do próprio indivíduo, das suas emoções e de como ele lê essas emoções. Lembrando que as nossas emoções são os nossos hormônios reagindo dentro do nosso corpo, seja sistema nervoso periférico, que são os hormônios mesmo, ou sistema nervoso central, que são os nossos neurotransmissores. Então, lembrando que o nosso corpo, ele interage com o ambiente, seja ele externo ou interno, que estávamos falando sobre inconsciente. Sim. Né? Então, essas interações, elas têm essas descargas, e essas descargas, elas têm reações no nosso, né, corpo físico, que a nossa mente, então, faz leituras, que aí a gente chama de sentimentos, que é esse sentido, o significado que a gente dá para aquilo, então, para essas interações que o nosso corpo faz, que são as nossas emoções. Então, a partir dessa construção, aonde eu passo a compreender que o que eu sinto, que a forma que eu reajo, isso faz parte de toda uma construção e um processo vivido por mim, desde, eu vou dizer assim, epigeneticamente, desde quando meu pai me constituiu lá enquanto um pedacinho lá no espermatozoide, quando minha mãe, então, me constituiu enquanto um pedacinho de mim enquanto óvulo, o encontro desses dois gametas e assim por diante, independente da forma que isso, né, aconteceu. Mas sei que estou aqui. Então, psicogeneticamente, vamos falar, a gente, então, se constitui e é o que é. Então, todas essas informações, essas construções para compreensão, para que a gente possa, então, se organizar e até mudar, eu posso dizer assim, se propor a agir diferente diante dessas construções, não precisar viver nas repetições ou nas tentativas, como diz Freud, né, na tentativas de elaboração de situações vividas não só por nós, mas por nossos antecessores, né, vou dizer pais, Sim. avós, bisavós, tataravós, para que a gente não fique preso nesse enredo, mas que a gente possa se libertar e possa escolher, porque lembra que liberdade é poder escolher. Escolher não só o que a gente ganha, mas também o que a gente perde com essas escolhas que a gente faz. Então, estar no mundo de uma forma mais consciente. Isso a psicoterapia traz para a gente. Isso a terapia, de alguma forma, também pode trazer. Mas eu digo né? Porque as terapias, elas têm uma outra constituição, elas têm uma outra pegada, outras abordagens, mas elas não têm essa abordagem igual eu estou falando para vocês, que é essa abordagem, por exemplo, uma psicoterapia, que é um psicólogo de base analítica, que é o que a gente chama, Sim. né, psicanalítica. Eu estou aqui escutando você falar o tempo inteiro, eu estou aqui pensando, mas ela está falando da psicanálise. Ela está falando da psicanálise e a gente ia falar eu sou psicóloga, então, sobre a psicoterapia. De base analítica. De base analítica. Ou de base psicanalítica. É importante a gente frisar o seguinte, que dentro das psicoterapias existem várias linhas de pensamento, né? Então, nós temos diversas formas de pensar visões de homens diferentes. Né? Essa visão que a Geórgia trouxe é uma visão de base analítica. Isso. Nós temos visões cognitivas comportamentais. Que falam sobre crenças também, são construções que a gente faz durante a nossa vida. Então, a gente tem um sistema de crenças e a partir desse sistema de crenças eu construo, então, formas de pensar e agir diante do mundo. Sim. Adaptativas ou fortalecimento não. De um ego, adaptadas ou né? Desadaptadas, né? Fortalecimento de um ego com técnicas para modificação de comportamentos, né? Enfim, temos outras abordagens também, temos a gestalterapia, temos o psicodrama, enfim, a transpessoal, né? E energética, hoje também ecológica, que eles chamam, né? Abordagem ecológica. Sim. Temos a comportamental mesmo, né? Eu até costumo dizer o seguinte, Geórgia, porque uma pergunta que é muito recorrente é: Laura, qual a melhor abordagem para se fazer uma terapia? Terapia ou psicoterapia? Psicoterapia. Porque tá aí, é justamente a grande isso, diferença, né? Vamos entrar nisso. Fala da terapia, então. Existem terapias holísticas, terapias espirituais, terapias aromaterapia, aromáticas, de cromoterapia, cristais, meditativas, transcendentais. Elas são terapias holísticas, terapias alternativas, isso. Cada uma com a sua característica, com a sua visão de homem, com a sua especificidade, seus estudos
rigorosos Isso. inerentes àquela área. Sim. E não há uma necessidade de ter uma formação de psicologia por trás disso. Isso, mas você pode ser um terapeuta, né, de forma holística, que eles chamam, olhar para o ser humano, também oferecer para ele esse autoconhecimento por meio de outras técnicas, de outras formas, né, que não sejam essas psicológicas que nós aprendemos no curso de psicologia. Exatamente. Aí, voltando para a psicoterapia, né, eu tenho uma frase que eu costumo dizer o seguinte: quando as pessoas que não têm muito conhecimento me perguntam sobre isso, eu costumo dizer o seguinte: são vários pontos importantes. Primeiro, que quem busca terapia não precisa entender profundamente disso. Eles precisam ir e perceber como se sentem ali, dentro do consultório, com aquela forma de abordar do psicólogo. É o seguinte: existem várias formas de fazer arroz, certo? Mas só uma é a sua. A sua. A sua é a minha. No A final, gente brinca assim. No final, todos serão arroz. Mas qual é o arroz que você mais gosta? Qual é o jeito? Então, dentro das abordagens da psicologia, gostou, né? Esse arroz foi ótimo. Continua. Você não escutou isso? Existem várias maneiras de você. Você nunca escutou isso? Continua, nem Uai, corta agora tem que recompor, né? Foi boa. Existem várias formas de você ter autoconhecimento, né? Fazer essa estrada do autoconhecimento. Existem várias formas de fortalecer o seu ego, de trabalhar as suas questões, de se conhecer internamente. Existem psicoterapias, ou vamos dizer análises, análise, não psicoterapia, mas psicoterapia, né? Analítica, que elas já não fortalecem o ego, elas fazem o contrário, né? Elas quebram, justamente elas vêm para quebrar, para que o indivíduo possa se reconstituir ou se construir novamente de uma nova forma. Então, assim, vocês estão vendo, a coisa tem muita coisa. É profundo. É profundo. Não é de uma necessidade de se aprofundar sobre isso para procurar uma terapia, né? O importante é que você realmente procure um lugar que você encontre, né? Encontre aquele lugar que você se sinta bem. Sim, sim. Existem muitos profissionais, né, Laura? Eu costumo dizer sobre a empatia, né? Se você vai para um consultório de uma psicóloga ou de um psicólogo e se sente acolhida e se sente bem, provavelmente visto, né? se sente percebido, percebido, acolhido, sim. É onde isso pode acontecer de uma forma bastante eficaz. Pois é, eu fico pensando assim, e cada psicólogo é um ser humano também, cada terapeuta também cada psiquiatra também de formação então, médica também tem seu jeito, tem a sua forma, cada ser humano é um ser humano. A diferença não é simplesmente a abordagem só em si, né? A abordagem a gente diz, seja dentro da psicoterapia, que é dentro da psicologia, seja nas terapias holísticas, seja lá na psiquiatria, que é uma forma de diagnosticar e medicar esses sintomas, né? Ajudar o indivíduo por meio de um diagnóstico e a oferta de medicação para que esse indivíduo possa se equilibrar novamente. Então, cada uma visa um objetivo. Então, o que a gente deve pensar é qual é a sua visão de homem e qual é o seu objetivo. Se você não consegue ter a sua visão de homem, então pensa assim, qual é o seu objetivo com uma psicoterapia, por exemplo, com uma terapia, com a psiquiatria. Então, qual é o seu? Você precisa simplesmente de um diagnóstico e de medicações para voltar a se reequilibrar? É um psiquiatra. As pessoas perguntam, quando procurar um psiquiatra? Agora, você quer, lógico que existem, tá, gente, também psiquiatras e psiquiatras, né, que tem uma medicina também, um olhar integrativo, que tem um olhar diferente. Isso existe também, a gente tem que considerar. Tá? Mas falando de uma forma ainda, inclusive, só para a gente diferenciar. Psiquiatras que são terapeutas. Que são também psicoterapeutas, né? Que também tem, que são terapeutas ou psicoterapeutas, tem também. Também são psicanalistas, então... Sim, analistas. O que vai diferenciar, gente, é esse objetivo que você tem com essa terapia, psicoterapia, né? Com essa busca que você está fazendo.
Lembrando que o tratamento, por exemplo, psicanalítico, ele acontece por meio de uma escuta do seu discurso, quer dizer, da Associação sua fala, livre, né? a partir da sua fala. O psicanalista, o analista, ele vai escutar o que você está dizendo a partir de um olhar, de uma construção psicanalítica, promovendo, tá, por meio do manejo da transferência, intervenções que vão promover a sua mudança de posicionamento, a sua mudança de visão, a sua mudança de ser e estar e de ação no mundo. Por quê? Porque a gente vai dando novos sentidos e novos significados àquilo que você viveu. Muitas vezes traumas são vividos e são acoplados de sensações e sentimentos e emoções. A partir do momento que a gente vai compreendendo e vai reorganizando esse momento traumático, a gente vai dando novos sentidos e novos significados de uma maneira profunda. Isso quer dizer, aquele sintoma que era promovido por meio desse trauma, ele não mais acontece. A gente não apaga o que aconteceu, mas a gente a gente não sente mais, a gente não sintomatiza mais, porque não é mais necessário. Porque tudo aquilo que foi vivido já não precisa mais. Por isso que você trouxe aquela questão de vai lá atrás e a gente vem reconstruindo, dando esses novos sentidos e esses novos significados. Isso. Então, assim, o psicólogo lá comportamental, o psicólogo comportamental cognitivo, o cognitivo comportamental que eles falam, né? Ele tem já essa forma ele vai construir o seu sistema de crenças, ele vai reconstruir todo o esquema comportamental seu, reconhecendo onde estão os gatilhos, onde estão os reforçadores, né? Onde estão os agentes punitivos, aonde que você parou de estar de forma saudável no sentido adaptativo. Sim. Ou desadaptativo, entende? O que aconteceu? E fazendo também uma nova leitura. É até interessante porque você trouxe uma questão aí agora que me fez recordar de vezes que a gente escuta assim, vou pegar esse exemplo porque é um exemplo muito comum, que é, eu fui num psiquiatra, estou usando um medicamento, fui diagnosticado com um TOC e foi recomendado uma psicoterapia comportamental cognitivo, né? E muitas vezes eles desejam entender, inclusive, o porquê dessa recomendação, né? E é exatamente isso que você estava trazendo. É uma forma de atuação onde visa mudanças de comportamentos para que esses comportamentos não gerem esses sentimentos, essas dificuldades de adaptação. É uma forma de melhor adaptação ao cotidiano, à sua própria realidade. À sua própria realidade, sim, ao seu cotidiano. Sim. Né? Aí, com outras palavras, eu diria, trazer uma leveza para aquilo que pode estar muito difícil no dia a dia. Sim, precisa-se também. Tem hora que tratar de algumas circunstâncias, enquanto você está tratando, por exemplo, medicamentosamente, né? De um transtorno, a gente está falando de transtorno já, né? Sim. Mental. Muitas vezes você precisa naquele momento, enquanto o remédio está começando a fazer efeito, você precisa de algo um pouco menos profundo. Para em algum momento, a hora que estiver equilibrado, a gente possa aprofundar e ir nas causas. Então, cada psicoterapia ela tem uma função, ela tem o seu lugar, ela tem o seu, né, atendimento. Uma não é melhor do que a outra. É por isso que eu vou insistir nessa tecla de que pense qual é o seu objetivo com, né, essa busca e a procura, por exemplo, por uma psicoterapia, por um psicólogo. Sim. Acredito que seja isso, né, Georgia? Sim. Caso vocês tenham alguma pergunta, queiram se aprofundar um pouco mais a respeito, pode mandar uma mensagem pra gente. Coloca, né? Faz a pergunta aí embaixo que a gente responde. Responde vocês. E esse foi mais um Psicanálise com Afeto, do Instituto Afeto, na sua casa com você.